A manhã parecia comum, daquelas rotineiras e previsíveis. O Papa Leão XIV havia acabado de retornar à sua residência privada após o Ângelus matinal. A praça, serena, ainda ecoava as vozes suaves dos peregrinos, e sua bênção pairava no ar como um orvalho silencioso. Tudo parecia no lugar, mas assim que ele entrou na pequena capela ao lado de seu escritório, algo desviou sua atenção. A Bíblia, a sua pessoal, encadernada em couro escuro e com as bordas das páginas douradas, estava aberta sobre o altar. Isso era estranho. Ele se lembrava perfeitamente de tê-la fechado na noite anterior. Era um hábito antigo, quase sagrado, cultivado desde os tempos do seminário, jamais deixar a palavra de Deus aberta após a oração. Fechá-la era sinal de reverência, de encerramento. Mas agora ali estava ela, aberta com delicadeza, como se tivesse sido tocada não por mãos humanas, mas por um sopro. Não havia corrente de ar, nenhuma janela aberta. A porta permanecia trancada desde o amanhecer. Nenhum funcionário havia entrado ali. Aproximou-se com cuidado. A Bíblia jazia esticada, com o dorso forçado de um jeito incomum, como se algo tivesse a empurrado para se abrir. Ele hesitou, então se inclinou para ver a página. Isaías, capítulo 29. Não era uma leitura recente. Tampouco havia ali alguma anotação sua, nenhum marcador. Seus olhos percorreram os versículos até que, quase no centro da página, uma frase parecia saltar, não por destaque visual, mas por presença. Vocês inverteram tudo, como se o oleiro fosse igual ao barro. Franziu a testa. A frase lhe era vagamente familiar, mas nunca havia parado ali. Sentou-se no primeiro banco da capela, deixando o silêncio penetrar. Releu a frase de trás para frente, como se quisesse inverter o mistério. Barro e oleiro. As palavras carregavam um peso estranho, como se não pedissem compreensão imediata, mas sim fossem sentidas, como o toque de uma mão que acabou de deixar o seu ombro. Lembrou-se então de algo que ouvira durante o retiro anterior ao conclave. Um velho monge na abadia de Trefontaine dissera: "Cuidado com os versículos que vêm sem serem chamados. Nem sempre são para ler. Às vezes, são para obedecer." Seria aquele um desses? Fechou a Bíblia com reverência, repousando as duas mãos sobre a capa. Estava quente, literalmente quente, como se tivesse ficado ao lado de uma lareira. Mas a capela era fria, como sempre fora, mesmo naquela primavera. Naquela noite, pediu aos guardas suíços os registros de segurança do corredor. Não desconfiava de ninguém, mas precisava ter certeza de que ninguém havia entrado. Recebeu as gravações. Nenhum movimento, nenhuma sombra, nenhuma mão próxima da tranca, nada. E ainda assim a Bíblia abrira-se sozinha, e justamente naquele trecho. Releu o capítulo inteiro naquela noite. Isaías falava sobre cegueira espiritual, sobre um povo que dizia conhecer Deus, mas já não o enxergava. Um povo que o honrava com palavras, mas não com o coração. E no centro daquela denúncia, a frase ecoava: "Vocês inverteram tudo." O barro tentando comandar o oleiro. Era sobre ele, sobre a igreja. Rezou. Nenhuma voz respondeu, mas ao terminar, notou algo novo. Um pequeno bilhete dobrado repousava dentro da Bíblia. Papel simples, sem lacre. Abriu. A caligrafia era firme e delicada. Você não foi quem abriu o livro, mas é você quem está sendo lido. O ar lhe faltou por um instante. Olhou ao redor. Nada indicava alteração, mas ao fitar a Bíblia novamente, sentiu algo que não havia experimentado antes como Papa. Não era medo, nem mesmo assombro. Era exposição. Alguém ou algo havia invadido seu dia, não para mostrar um texto, mas para deixá-lo saber que ele estava sendo observado, não pelo mundo, pelo céu. Guardou o bilhete entre as páginas e murmurou, com a voz quase em prece: "Então leia-me, Senhor." E virou-se com calma. Mais tarde, seu assistente entrou para verificá-lo e encontrou tudo apagado, como de costume. Mas uma vela, a do altar, ainda tremeluzia. Ninguém a havia acendido. Na manhã seguinte, acordou antes do habitual. Havia algo no ar. Uma energia sutil, mas firme, como uma pressão contida atrás de uma parede fina. Vestiu-se em silêncio e caminhou só até a capela. Ninguém sabia que ele já havia se levantado. A Bíblia ainda estava lá, fechada agora, ao lado da vela, que inexplicavelmente seguia acesa. Ele não a reacendeu, e mesmo assim, ela ainda tremeluzia. Abriu novamente a Bíblia, esperando encontrar Isaías. Mas era outro lugar, outra mensagem,
outro chamado. Naquela manhã, a Bíblia se abriu sem esforço, como se estivesse apenas esperando ser lida. Não houve vento, nem movimento brusco. Simplesmente se revelou sem resistência em uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4. O olhar de Leão foi direto para o versículo 22, onde a tinta parecia levemente mais escura, como se tivesse sido pressionada com mais firmeza. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha à luz. Ele leu uma vez, depois, de novo. E então levantou os olhos. Dessa vez, diferente do trecho de Isaías, ele reconheceu de imediato. Era um versículo familiar, sim, mas nunca o havia atingido com tanta força. A conexão foi instantânea. Aquele verso respondia a uma pergunta que ele sequer havia formulado. Nada escondido, tudo revelado. Ele lembrou-se do bilhete da noite anterior. Você não foi quem abriu o livro, mas é você quem está sendo lido. Agora compreendia. Não se tratava de um texto obscuro. Tratava-se dele. Algo em seu íntimo estava sendo exposto, estivesse ele pronto ou não, e aquele versículo confirmava. Mas o que exatamente estava sendo revelado? E para quem? Seu primeiro impulso foi chamar seu secretário, o padre Inácio. Mas algo dentro dele dizia para não falar sobre isso. Ainda não. Então, mais uma vez, sentou-se no primeiro banco e apenas orou em silêncio, sem pedidos, sem perguntas. Apenas se apresentou. Não encontrou palavras. Pela primeira vez, o Papa não tinha homilia, nem ensinamento, nem reflexão, só o silêncio. Os minutos passaram, e então, não no ambiente, mas dentro de si, algo se moveu. Uma lembrança surgiu. Um sonho antigo, da época em que ainda era arcebispo de Galo, um sonho quase esquecido. Naquela visão, ele estava em uma catedral sem teto. Acima dele, um céu negro, cravejado de estrelas. E uma voz que dizia apenas: "Você ainda não é um mestre. Primeiro, precisa ser uma lição." Na época, interpretou aquilo de forma simbólica, como um chamado à coerência de vida. Mas agora, essa frase voltava com um peso novo. Ser uma lição, ser lido, ser revelado, ser obediente. Teria esse sempre sido o verdadeiro significado daqueles versículos? De volta ao seu escritório, começou a escrever. Nada oficial, nada para ser publicado. Apenas pensamentos soltos, tentando dar forma ao que havia começado como uma simples curiosidade. No meio do texto, a caneta parou de funcionar. Ele a sacudiu com leveza. Nada. Pegou uma segunda caneta daquelas que mal usava. Apertou uma, duas vezes, e ela simplesmente partiu ao meio. Ele congelou, não pelo objeto quebrado, mas pelo que havia dentro, um papel dobrado, escondido dentro do tubo da caneta. Como aquilo fora parar ali? Era uma caneta lacrada presente de um cardeal no conclave. Nunca fora aberta. Com cuidado, desdobrou o papel. Nenhuma palavra escrita, apenas uma referência. Isaías 45:3. Com as mãos firmes, mas o coração acelerado, abriu a Bíblia. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que saibas que eu sou o Senhor. Não era coincidência. De novo Isaías, mas agora falando de riquezas ocultas, de tesouros na escuridão. Sentou-se pesadamente. Tudo, desde o momento em que a primeira página se abriu sozinha, parecia apontar para uma única direção: revelação. Mas não aquela que o mundo esperava, sem visões, sem catástrofes, sem espetáculo. Era algo íntimo, silencioso, invisível e ainda assim inegável. Deus estava lendo sua alma e ele, de alguma forma, respondia. Naquela noite, colocou o papel com a referência de Isaías sobre o altar, ao lado da vela acesa. Não escreveu nada em resposta. Não era necessário. A conversa que se desenrolava agora ultrapassava tinta e papel. À meia-noite, uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos. Era o padre Inácio, com o rosto confuso e ainda meio sonolento. "Santo Padre", sussurrou. "Me perdoe, acho que estava sonhando, mas ouvi uma voz. Uma coisa estranha. Achei que o senhor saberia." Leão se levantou devagar. "O que você ouviu?" Houve um instante de hesitação. "O oleiro está lendo o seu barro." O Papa Leão XIV não dormiu naquela noite. Depois que Inácio saiu, visivelmente abalado com o sonho, ele retornou à capela. Não levou a Bíblia consigo. Não precisava. O versículo sobre os tesouros ocultos ainda pulsava em seu coração, não como um pensamento, mas como uma presença. Sentou-se no mesmo banco,
mãos entrelaçadas, coração sereno. Mas algo estava diferente. Aquilo não era mais sobre uma página que se vira sozinha ou palavras que surgem do nada. Era um convite. Algo que não pedia compreensão, mas obediência. Ficou ali por mais de 1 hora, imóvel. Quando finalmente se levantou, percebeu algo incomum sobre o pano do altar. Uma sombra, mas não era sua. A chama da vela permanecia estável, e seu corpo não a projetava daquele ângulo. Aproximou-se. Era sutil, quase invisível. O contorno de uma mão aberta, com a palma voltada para cima, repousando no centro do tecido. E então, entendeu. Não era ele quem estava tocando o mistério. O mistério é que o havia tocado. A marca no tecido não parecia real. Não era sombra, nem mancha. Era como se a luz tivesse gravado ali a lembrança de um gesto, impressa com uma sutileza quase sagrada. Leão tocou o local. Estava seco, frio, sem nada de extraordinário ao toque. Então virou-se devagar, os olhos voltados ao sacrário atrás de si. Esperava talvez um movimento, uma resposta. Nada se mexeu, mas ele ouviu algo, não com os ouvidos, mas por dentro. Um sussurro sem som, carregado de sentido. Receba. Ficou imóvel por um momento. Depois, com hesitação, caminhou até a Bíblia. Continuava fechada, exatamente onde a havia deixado. Abriu-a sem pressa, sem expectativa. Ela se abriu nos Salmos. Salmo 139. As páginas pareciam mais brancas do que o habitual, as palavras mais nítidas. Seus olhos pousaram nos versículos 11 e 12. Se eu disser, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite. Ainda assim, para ti as trevas não serão escuras. A noite brilhará como o dia, pois as trevas são luz para ti. Só então percebeu que estava prendendo a respiração. Soltou o ar de uma vez. Ali estava. Aquilo era a resposta ao versículo de Isaías. Os tesouros nas trevas não eram objetos ou segredos místicos. Eram lugares dentro da alma onde a luz ainda não havia chegado, mas onde Deus já habitava. Leão se ajoelhou, não pela beleza do texto, mas por compreender, enfim, algo assustador. Havia dentro dele partes ainda mergulhadas na escuridão. Mesmo sendo papa, mesmo sendo pastor, e Deus estava entrando nesses espaços, não para julgá-lo, mas para tomá-los como seus. Na manhã seguinte, o padre Inácio o encontrou ainda na capela. Os olhos vermelhos, mas calmos, o rosto sereno. Dormiu? Perguntou com suavidade. Leão sorriu. Não, mas recebi. Inácio franziu levemente o senho. Recebeu o quê? O papa o olhou por um instante e passou por ele com um olhar distante, como quem vê algo além. Luz, onde eu não queria. O secretário não disse nada, mas ao sair da capela, anotou a data em seu diário e escreveu apenas uma frase. O Papa está sendo moldado. Naquela mesma noite, um visitante inesperado chegou ao Vaticano sem anúncio prévio. O cardeal Sara não enviou recado, não fez reserva, mas mesmo assim, os guardas já estavam instruídos desde a manhã a esperar por ele. Ninguém sabia de onde vinham essas ordens. Quando entrou no Palácio Apostólico, sua batina estava empoeirada, o olhar cansado, mas sua presença transmitia firmeza e paz. Leão o recebeu pessoalmente. Robert, disse, eu não o chamei. Sara o fitou com atenção. Não precisava. Caminharam em silêncio até a capela. Nenhuma palavra foi dita. Lá dentro, Sara parou diante do altar. Reparou na marca sutil da mão aberta no tecido. Tocou-a com reverência e, voltando-se para Leão, perguntou, você foi lido? Leão assentiu. Sara soltou um suspiro profundo. Então está começando. O Papa piscou. Você sabe disso? Sara sentou-se no banco da frente. Aconteceu com Pio XII, brevemente, e com Paulo VI, mas ele resistiu. Isso acontece raramente, e quando acontece não é pelo homem, é pela igreja. Leão sentou ao lado dele. O que é isso? A voz de Sara era baixa, quase uma prece. É quando Deus não quer mais que você ensine. Ele quer que você se torne a palavra. Nos 3 dias seguintes, o Papa suspendeu todas as audiências públicas. Oficialmente, dizia-se que era um retiro espiritual, algo comum após grandes celebrações litúrgicas. Mas dentro dos muros do Vaticano, os que estavam mais próximos notaram mudanças sutis. Ele falava menos, andava devagar, como se carregasse algo invisível. Sua agenda, antes sobrecarregada de compromissos, fora esvaziada sem alarde. O padre Inácio o observava de perto.
Notou que o Papa não abria mais a Bíblia como antes. Agora, ele apenas a deixava ali, à espera, e ela se abria. Todas as manhãs, sem pressa, sem ruído, sem erro, sempre para um novo trecho. Não era aleatório. Havia um ritmo nisso. Como uma parábola se desdobrando, não para uma multidão, mas para um único coração, o de um homem que carregava um fardo que ninguém mais podia sentir. Na quarta noite, Leão voltou à capela logo após a meia-noite. Dessa vez, não se ajoelhou logo. Ficou em pé diante do altar, contemplando a vela que permanecia acesa desde a primeira noite. Sua chama dançava suavemente, como se o acolhesse. Ele colocou a Bíblia sobre o altar, não disse nada e apenas esperou. O ambiente estava em silêncio absoluto. Então a Bíblia se abriu sozinha. Leão não se assustou, já esperava. Mas o que encontrou ali não era escritura. Era uma carta dobrada, inserida no centro das páginas. Reconheceu o tipo de papel na hora. Era o usado apenas pelo secretário de Estado para comunicações privadas do Papa. Mas o selo era outro, antigo, gasto, quase apagado. Abriu com cuidado. A caligrafia era conhecida, era sua, mas ao mesmo tempo não era. No canto superior uma data, março de 2023, 2 anos antes, e ele jamais havia escrito aquela carta. As primeiras palavras daquela carta apertaram seu peito de um jeito que ele não sabia explicar. A quem encontrar isto? Não sei em que dia estamos, tampouco o ano. Só sei que quando este momento te alcançar, não será por algo que tenhas feito. Será porque o céu decidiu que um único versículo pode conter as trevas, se aquele que o lê estiver disposto a se tornar luz. Leão se sentou devagar. A letra, a pressão, o ritmo da escrita, tudo era dele. Mas aquela memória não. Teria escrito aquilo em algum sonho? Em alguma oração esquecida? Virou o papel. No verso apenas uma palavra, moldado. A mesma que Inácio havia escrito em seu diário. A mesma que Sara havia sussurrado dias antes. Olhou para a porta quase esperando encontrar alguém ali, mas não havia ninguém. Só ele e Deus. E o livro que continuava se abrindo para partes dele que ele próprio ainda não conhecia. Naquela mesma manhã, Leão pediu acesso aos arquivos secretos do Vaticano, não os de prateleiras abertas, mas os cofres selados, aqueles que poucos já haviam pisado. Solicitou a ajuda de Monsenhor Regi, um historiador discreto, mas com uma memória admirável. Procuro por qualquer relato de experiências papais com as escrituras, se movendo por conta própria. Regi arqueou as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Conduziu o Papa por entre portas reforçadas de aço até uma sala marcada apenas com a palavra subver. Passaram por estantes antigas, rolos de pergaminho, fragmentos de manuscritos frágeis demais para ver a luz do sol. Regi parou diante de uma gaveta estreita e a abriu. Lá dentro, páginas manuscritas amarradas com seda vermelha. Foi encontrado após a renúncia do Papa Celestino V, explicou. Nunca publicado. Ele alegava que Deus o estava lendo. Leão ficou imóvel. Repita isso. Regi leu em voz alta o início do texto. Ele abriu sua palavra ao meu coração. E ao abrir meu coração à sua palavra, não fui eu quem leu as escrituras. Elas me leram. A cada página virada, vi a mim mesmo. E me envergonhei. E fui amado. Leão sentou-se num banco próximo. A voz tremia. Está acontecendo de novo. Regi o observou em silêncio. Santo Padre, disse com delicadeza. O que quer que esteja acontecendo, parece que o céu o escolheu. Não para falar sobre Deus, mas para mostrá-lo. Leão quase num sussurro, como se falasse apenas consigo. Então preciso desaparecer para que ele possa ser visto. Logo, começaram a notar sua ausência. Fora dos muros do Vaticano, entre diplomatas, visitantes e bispos, os rumores começaram a circular. O Papa estaria doente? Algo teria acontecido? Suas aparições públicas haviam diminuído. Audiências gerais, adiadas. Nenhuma nova encíclica, nenhuma carta apostólica. Mas dentro do Palácio Apostólico, os mais próximos de Leão sabiam. Não era doença nem fuga, era um afastamento da visibilidade. Ele ainda celebrava missa todos os dias. Ainda se reunia brevemente com seus auxiliares, mas seu tempo estava agora quase totalmente entregue ao silêncio, às escrituras e àquilo que estava acontecendo entre aquelas páginas. O padre Inácio começou a registrar os versículos que o Papa recebia. Sim, agora ele os chamava assim. Não eram lidos, eram entregues. Todas as manhãs, sem exceção,
Leão entrava na capela, repousava as mãos suavemente sobre a Bíblia e esperava. E todas as manhãs, as páginas se abriam sozinhas, às vezes para Isaías, outras para os Salmos, uma vez para o Apocalipse. Nunca o mesmo versículo, mas sempre com uma mensagem sutil, nada de ordens, nenhum estrondo, apenas um chamado discreto. Mas em uma manhã, algo mudou. A Bíblia permaneceu fechada. Tentou novamente mais tarde. Nada, nenhum sinal, nenhum movimento, apenas silêncio. Não se desesperou. Voltou ao banco e disse em voz baixa: "Então fale do jeito que quiser, ainda estou ouvindo." Horas se passaram. E naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim, entre o palácio e os museus do Vaticano, parou sob uma figueira antiga, seus galhos retorcidos, suas folhas pesadas no ar quente. Ficou ali, sozinho. E no silêncio, ouviu algo. Uma página virando. Virou-se de imediato. Ninguém. Olhou o próprio hábito. Não carregava a Bíblia, mas o som fora ali, bem ao seu lado. Naquela mesma noite, voltou à capela. A Bíblia estava do mesmo jeito, fechada. Sentou-se, esperou, e então fez algo que não fazia desde o primeiro dia. Abriu o livro com as próprias mãos. E ao fazer isso, um pequeno papel dobrado escorregou de entre as páginas. Sem marcas, sem título. Abriu com cuidado. Dentro, apenas uma frase. "Você seguiria, mesmo se eu parasse de falar?" Congelou. Aquela era a pergunta, não era? Obedeceria ao silêncio? Confiaria mesmo sem mais palavras? Aquilo nunca foi sobre decifrar sinais misteriosos ou colecionar versículos. Nunca se tratou de procurar respostas. Sempre foi sobre uma coisa só: rendição. Rendição à condução. Não pelo conteúdo, mas pela presença. E foi quando sussurrou um simples sim, que a vela sobre o altar, aquela que há dias ardia sem nunca ser tocada, se apagou, não com violência. Apenas cessou, como se alguém tivesse soprado suavemente sobre a chama. Leão se levantou, caminhou até ela, tocou o pavio, ainda quente. Voltou-se para a Bíblia, ainda fechada, ainda esperando. Guardou o fósforo na gaveta e saiu da capela em silêncio. 2 dias se passaram. Nenhum bilhete, nenhum novo versículo, nenhum sinal. E o mundo seguia seu curso. As obrigações papais retomaram o ritmo habitual. Uma reunião com patriarcas orientais, uma carta para os bispos da Nigéria, documentos, decisões. Rotina. Mas algo em Leão havia mudado. Seus gestos eram os mesmos, mas não o que os guiava. Já não era o protocolo, era a obediência. A algo que vinha de dentro, de mais fundo. Então veio a ligação. Um pequeno mosteiro carmelita no sul da França. A Madre Superiora pedia que o Santo Padre enviasse alguém de sua confiança. Não explicou muito, apenas afirmou que havia algo ali que lhe pertencia. Leão respondeu de imediato. Ele mesmo iria. Sem câmeras, sem comitiva. Só eu, disse a Inácio. Ao chegar, o silêncio do mosteiro era quase sagrado. As irmãs o receberam com reverência, em passos suaves. A madre o conduziu até um pequeno oratório, construído na encosta da capela, como se a própria pedra tivesse sido talhada para guardar algo precioso. Sobre um altar de pedra repousava uma caixa de madeira simples. Ela a abriu com as mãos trêmulas. Dentro, uma Bíblia antiga, gasta, coberta de pó, e inconfundivelmente dele. Margens preenchidas com anotações, sublinhados, observações. Mas ele jamais vira aquele livro antes. A madre, com voz frágil, explicou. Ela foi deixada aqui por um homem. Disse que era professor, mas ainda não era lição. Disse que não era dele. Disse que, no tempo certo, ela encontraria seu verdadeiro dono. Leão a pegou com cuidado. Seu nome estava ali, inscrito na capa. Mas a data? 1989. Ele tinha apenas 12 anos na época. Abriu a primeira página. Reconheceu a caligrafia. Era sua, em idade adulta. E ali estava escrito: quando a palavra se tornar carne de novo, não fale, apenas siga. A viagem de volta a Roma foi silenciosa. O Papa permaneceu sozinho no banco traseiro do carro simples. A Bíblia sobre o colo era inegavelmente sua. Cada nota, cada marca, cada frase refletia sua teologia, sua espiritualidade, seu coração. Mas ele nunca escrevera ali. Nunca vira aquele exemplar até aquela manhã. Ainda assim, era como se estivesse diante de um espelho. Um reflexo impresso em páginas que pareciam ter sido manuseadas por anos, antes mesmo que ele as tocasse.
O couro da capa estava rachado, as bordas curvadas, e para ele era tudo novo. Leu mais uma vez a inscrição. Quando a palavra se tornar carne de novo, não fale, apenas siga. Fechou os olhos. Nas últimas 2 semanas, a palavra não se manifestava mais como texto, era presença. E agora, aquela presença se encarnava num objeto físico que não deveria existir. Sentiu o peso de algo que ultrapassava sua compreensão, como se Deus estivesse à sua frente no tempo, preparando caminhos antes mesmo de ele saber que existiam. De volta ao Vaticano, Leão carregou a Bíblia ele mesmo pelo palácio. Inácio o encontrou na entrada, mas o Papa apenas acenou com a cabeça, sem dizer nada. Voltou à capela, colocou a Bíblia, a impossível, ao lado da original, e esperou. Naquela noite nada, nem na seguinte. O silêncio era total. Então, na terceira manhã, pouco antes do sol nascer, Inácio entrou ofegante no escritório papal, visivelmente abalado. Em mãos, um relatório do Laboratório de Preservação de Documentos do Vaticano. Escanearam tudo, disse sem fôlego. Papel, tinta, encadernação. Leão se virou lentamente. Inácio entregou o laudo. Cada componente tem mais de 30 anos. A tinta foi fabricada na França e descontinuada em 1995. O papel vem de uma fornecedora em Barcelona que fechou em 1992. Leão piscou absorvendo. E a encadernação? Inácio hesitou. Idêntica a um modelo de uma oficina de Florença, fechada em 1987. Nada fazia sentido. Mas a Bíblia estava ali, real, envelhecida, presente. Leão a pegou novamente. Agora não com reverência, mas como quem lança um desafio silencioso. Haveria mais? Abriu-a ao acaso. Caiu no livro dos Atos, capítulo 8. A história de Filipe e o eunuco etíope. Leu depressa. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro. E correndo, Filipe o ouviu lendo o profeta Isaías. Leão parou, o coração acelerado. Isaías, de novo. Acompanhou a leitura até o fim. E começando por essa passagem, Filipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Havia mais uma anotação na margem, escrita com a mesma caligrafia. Mas, por ora, Leão apenas olhou. Sabia que não era o fim. Era só o próximo passo. A caligrafia era inconfundível. Mais uma vez, era dele. A frase anotada na margem dizia: a palavra sempre se move mais rápido do que pensamos. Você não está alcançando, está sendo alcançado. Ele fechou o livro com as mãos trêmulas. Naquele instante, entendeu de forma definitiva: aquela Bíblia, surgida de um tempo que ele jamais viveu como Papa, não era erro nem acaso. Era sinal, confirmação. Ele não estava desvendando um mistério, estava sendo descoberto por ele. Deus não estava revelando algo novo. Estava mostrando que já estivera ali, adiante de Leão, esperando-o dentro das Escrituras. Naquela mesma noite, o cardeal Sara voltou sem aviso. Entrou na capela sem bater. Ela está aqui? Perguntou. Leão assentiu. Agora tenho 2. Sara aproximou-se do altar e fitou as 2 Bíblias. À esquerda, a original, sua fiel companheira. À direita, a impossível, a mais antiga, a profética. Não fez perguntas. Apenas abriu a segunda Bíblia, ao acaso. De novo, Isaías, capítulo 30, versículo 21. Leu em voz baixa. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de si dizendo: este é o caminho, siga por ele. Nenhum dos 2 disse nada. Depois, Sara quebrou o silêncio. Deus está atrás de nós. Leão o olhou. Sempre tentei segui-lo pela frente. Sara apenas balançou a cabeça. Talvez esse seja o erro. Talvez ele ande atrás, lendo sua palavra em voz alta, até que finalmente nós a escutamos. E só então percebemos que sempre estivemos no caminho. O Papa permaneceu em silêncio. A chama entre as 2 Bíblias oscilou mais uma vez. Não havia vento nem movimento, apenas presença. No 7º dia desde o retorno da França, Leão fez um pedido inesperado. Ordenou que os aposentos papais fossem fechados por 3 dias. Ninguém deveria entrar, limpar, vigiar. Nem mesmo o padre Inácio, que estivera ao seu lado em cada etapa daquela jornada incomum, teve permissão. Preciso escutar, explicou. E certas coisas não se ouvem na presença de testemunhas. Inácio obedeceu, embora continuasse registrando tudo em seu diário com mãos que tremiam. Na capela, Leão colocou as 2 Bíblias sobre o altar. Uma à esquerda,
outra à direita. Entre elas, uma única vela, apagada. Desde o encontro com Sara, não havia tocado em nenhuma das duas. Havia rezado, refletido, mas agora se tratava de outra postura. Esperar, não por sinais nem mensagens, mas por direção. Sentou-se no primeiro banco, fechou os olhos e murmurou a mesma frase do início de tudo. Fala, Senhor, estou ouvindo. Nada se moveu, nenhuma página virou, nenhuma chama acendeu. Silêncio. Ele ficou assim por quase 3 horas, imóvel, até que algo o surpreendeu. Um som. Não era voz, nem palavras. Era como um sopro, perceptível no espaço entre os 2 livros, como se a própria sala respirasse. Ele abriu os olhos. A vela estava acesa, mas ele não a havia acendido. Levantou-se com cuidado. A Bíblia à esquerda, a familiar, estava aberta. Ele também não a abrira. A da direita, a misteriosa, permanecia fechada. Olhou para a página aberta. Isaías, mais uma vez, capítulo 50. O versículo 4 estava sublinhado com sua caligrafia, embora ele nunca o tivesse feito. O Senhor soberano deu-me uma língua instruída, para saber a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido como quem está sendo ensinado. Leão o leu em voz baixa. Tocou o versículo com a palma da mão. De repente, a vela se intensificou, não com violência, mas com força suficiente para chamar sua atenção. Olhou novamente. Agora, a segunda Bíblia estava aberta, também em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Naquele instante, ele compreendeu. Ele era a palavra sendo enviada. Não apenas um leitor, nem apenas um mestre, um vaso. O que Deus fazia através da escritura, do tempo e de eventos inexplicáveis era moldá-lo para ser uma mensagem viva, uma que não retornaria vazia. Caiu de joelhos. As lágrimas se formaram, mas não caíram. Não sentia medo, nem alegria, nem tristeza. Sentia clareza, como se tudo, desde o conclave que o elegera até as horas silenciosas naquela capela, tivesse levado a esse momento. Ele estava sendo lido por Deus. E o que seria ouvido pelo mundo não era uma voz, seria uma vida. 3 dias depois, reabriu os aposentos papais. Havia algo diferente em seu olhar. Falava mais devagar, não por incerteza, mas por respeito ao silêncio que ainda podia conter a voz do céu. Inácio percebeu na hora. Quando perguntou o que havia acontecido, Leão respondeu apenas: a palavra está se movendo em mim agora. Eu não posso andar na frente dela. Naquele mesmo dia, o cardeal Burke chegou para uma audiência marcada. Leão o recebeu com calor, mas sem cerimônia. Conversaram por 20 minutos, principalmente sobre assuntos comuns, conferências episcopais, preparativos litúrgicos, uma nomeação pendente na Ásia. Mas ao se levantar para partir, o cardeal Burke parou por um instante. Não sei o que está acontecendo com o senhor, disse com cautela, mas está acontecendo conosco também. Leão o olhou com curiosidade. De que forma? Perguntou. Burke hesitou. Tenho acordado no meio da noite, ouvindo versículos que nunca memorizei. Quando vou verificar, eles estão exatamente onde deveriam estar, mas eu não os conhecia. Leão não se surpreendeu, apenas assentiu com serenidade. Isso não está acontecendo comigo, respondeu baixinho. Está acontecendo através de mim. Naquela noite, ao se preparar para voltar à capela, notou algo diferente. Sua antiga Bíblia, a fiel companheira de tantos anos, havia sumido. Apenas a Bíblia misteriosa permanecia. Vasculhou o altar, a sacristia, os corredores, nada. Nenhum guarda havia entrado, nenhum assistente. Ninguém a tocara. Abriu então a única que restava, e ela se abriu sozinha, mais uma vez em Isaías. Mas desta vez havia um bilhete entre as páginas. Não era antigo, nem escrito por ele. Apenas uma frase. Você não precisa mais ler, agora está sendo pronunciado. A chuva caía suave sobre a cidade do Vaticano, daquelas que não molham com força, mas que persistem, como um véu sobre as pedras da Praça de São Pedro, criando um brilho silencioso sobre a cúpula. Peregrinos passavam de guarda-chuva, padres cruzavam os pátios com passos apressados. Mas, dentro do Palácio Apostólico, o tempo parecia ter outro ritmo. Leão XIV permanecia na capela. Já não se preocupava com os horários. Refeições eram levadas até ele
e muitas vezes deixadas intocadas. Os assistentes entravam e saíam em silêncio. O Santo Padre já não estudava as Escrituras. Ele respondia a elas, vivia dentro delas, ouvia. Sua Bíblia pessoal havia desaparecido há dias. Nenhum sinal de retorno. Era como se tivesse deixado de existir em sua realidade. Mas ele não se desesperou, nem sequer perguntou onde poderia estar. Sabia que havia sido retirada porque ele já não precisava mais dela. A outra Bíblia, a antiga vinda do mosteiro carmelita, ainda estava ali. A capa já endurecida, as bordas esfarelando a cada novo toque, mas já não o surpreendia. Agora ela apenas revelava. Naquela noite chuvosa, ele a abriu novamente. Não foi para Isaías. Dessa vez, caiu em Êxodo 33. O versículo 14 estava sublinhado, mas não com sua letra. Os traços eram mais espessos, um pouco trêmulos, mas intencionais. Minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Leão ficou em silêncio. Não era um versículo que convocava a ação. Era um versículo que encerrava o movimento. Descanso. Não fuga nem renúncia, mas cumprimento. Sentou-se com ele por um longo tempo. Depois pegou um caderno em branco, um dos poucos livros ainda intactos em seu escritório, e começou a escrever devagar. Se a presença vai comigo, então eu não sou o destino. Sou o caminho. E o caminho não existe para ser admirado, mas para ser percorrido. Fez uma pausa. Depois acrescentou, de que serve a estrada se ela tenta brilhar mais do que o lugar para onde leva? Fechou o caderno, levantou-se e abriu a porta da capela. Deu uma ordem que deixou seus assistentes em choque. Celebraria uma missa na basílica, sem câmeras, sem anúncios, sem público, apenas o altar e Deus. Foi algo inédito. Missas papais eram sempre cuidadosamente organizadas, até mesmo as privadas. Mas agora, a guarda suíça se moveu em silêncio, sem questionamentos. O mestre de cerimônias preparou a sacristia discretamente, sem saber o que estava por vir, mas sentindo que era sagrado. Às 15 em ponto, enquanto os sinos de São Pedro soavam a hora da misericórdia, o Papa Leão XIV estava diante do altar, sozinho, sem coral, sem incenso. Apenas o crucifixo e a palavra. Ele mesmo abriu a Bíblia sobre o altar. Ela se abriu no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não pronunciou o versículo em voz alta. Apenas colocou ambas as mãos sobre a página e fechou os olhos. A missa começou. Após a comunhão, o Papa fez algo que ninguém teria previsto. Não voltou para a cadeira. Permaneceu no altar, olhos fechados, como se estivesse escutando mais uma vez. Depois virou novamente as páginas da Bíblia. Ela se abriu, sem resistência. No Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras ilumina, dá entendimento aos simples. Leão ajoelhou-se diante do altar. A basílica estava vazia, mas o momento era denso de presença, como se milhares observassem por trás de um véu invisível. Ele permaneceu ali por muito tempo. Por fim, o mestre de cerimônias aproximou-se, sem saber se deveria intervir ou apenas esperar. Leão levantou-se com suavidade e sussurrou. A palavra parou de se desdobrar, e então concluiu. Isso significa que é hora de caminhar. Naquela noite, escreveu uma carta de apenas uma página ao cardeal Sara. Sem envelope, sem selo, apenas palavras. A palavra já não era algo que ele carregava, era o que ele havia se tornado, e isso exigia silêncio, muito silêncio. A partir dali, compreendeu que sua vida precisava falar por si, mesmo que nunca mais dissesse uma só frase, que sua maneira de andar, de olhar, de viver, fosse suficiente para que os outros ouvissem Deus através dele. À meia-noite, o padre Inácio entrou na capela para apagar a vela do altar, mas encontrou o local já mergulhado na escuridão. Percebeu algo inusitado. A segunda Bíblia, a misteriosa, havia sumido. No lugar dela, repousava um pano branco dobrado com delicadeza. Ao tocá-lo, um pequeno papel caiu do tecido. 3 palavras escritas à mão. Uma caligrafia que não pertencia ao Papa nem a ninguém do palácio. Você foi enviado. Na manhã seguinte, o palácio parecia imóvel. O silêncio que antes parecia anunciar algo, agora reverenciava o que já havia acontecido. A capela, antes viva com luzes de vela e passos discretos, estava completamente escura. O Papa não retornara ali, não porque tivesse abandonado o encontro, mas porque o havia completado. Já não ouvia a palavra, ele a carregava.
Naquele dia, o Papa Leão XIV retomou sua agenda pública. Apareceu na Praça de São Pedro, caminhando sozinho em direção aos peregrinos, sem anotações, sem discurso preparado. O povo esperava uma bênção, mas ele ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, olhando nos olhos das pessoas, não para as câmeras, e então falou: "Um dia, abri a Bíblia e pedi para que Deus falasse, mas agora eu entendo. Deus nem sempre fala pelo papel. Às vezes ele fala por pessoas, e às vezes ele só nos pede que paremos de falar e comecemos a viver." Fez uma pausa. "A partir de hoje, quero que vocês busquem os versículos que andam entre nós, não só os que estão escritos. Busquem a palavra que se fez carne, ainda viva em nosso tempo." A praça ficou em silêncio, um silêncio profundo, como se algo invisível tivesse descido sobre a multidão. Ele então levantou a mão e deu a bênção apostólica, que a palavra leia o seu coração com a mesma delicadeza com que leu o meu. Em seguida voltou para dentro do palácio. Lá, Inácio o esperava. Tinha reparado em algo estranho naquela manhã. Entre 2 livros esquecidos na estante do escritório do Papa, encontrou a Bíblia desaparecida, a original, a que sumira sem deixar rastro. Levou-a até ele e colocou sobre a mesa. Leão a observou com olhos serenos. "É sua", disse Inácio, "mas está diferente." Abriu-a e mostrou. Cada página estava intacta, mas limpa, sem sublinhados, sem anotações, sem marcas nas bordas. Apenas o texto nu, como se toda a história de reflexões do Papa tivesse sido apagada. Leão passou a mão sobre a capa. "Está limpa", sussurrou. Inácio esperou. O Papa continuou: "Porque agora ela não precisa mais carregar os meus pensamentos. Precisa carregar os dele." Abriu em uma página qualquer. Isaías, outra vez. Capítulo 43. "Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem?" Ele assentiu com a cabeça, fechou a Bíblia e olhou para Inácio. "Quero andar entre os pobres, sem vestes litúrgicas, sem formalidades. Quero falar com eles sem o título, apenas a palavra caminhando." Inácio hesitou. "Quer dizer disfarçado?" Leão balançou a cabeça. "Sem disfarce, apenas simplicidade. Se a palavra se fez carne para andar entre os homens, então eu também devo andar. Não como uma ideia, mas como um homem." Naquela noite, deixou o Palácio Apostólico discretamente, com um motorista e Inácio ao seu lado. Sem anúncios, sem câmeras. Foram rumo aos arredores de Roma, a um abrigo antigo que ele conhecera anos antes, quando ainda era cardeal. Ao chegar, os responsáveis ficaram surpresos, mas não espantados. Uma das irmãs, já idosa, chamada Helena, o recebeu sem reverência, sem beijo no anel. Apenas o encarou e disse: "O versículo chegou." Leão se surpreendeu. "Como disse?" Ela apontou para uma parede da pequena capela, onde cartões com versículos eram colocados há anos, cada um ligado a um momento de graça vivido por alguém. Naquela manhã, de forma anônima, alguém havia colocado um novo cartão. Isaías 55:11. "Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia." As mãos do Papa tremiam levemente. Era o mesmo versículo de dias atrás, o mesmo que se abrira naquela Bíblia misteriosa, o versículo que ele vivera. A irmã o olhou com ternura. Quem deixou isso aqui? Estava preparando o caminho para o Senhor. Leão se sentou no último banco da capela. Pela primeira vez em dias, permitiu-se respirar fundo, não como um papa sobrecarregado de responsabilidades, mas como um homem finalmente habitado pela presença que antes só havia lido. Retirou o solidéu, uniu as mãos e chorou, não de tristeza, mas de plenitude. O ar da manhã em Roma ainda era fresco quando ele enfim encontrou paz. Ele se levantou do catre simples no quarto modesto que lhe haviam oferecido no abrigo. Não havia ouro, guardas ou cerimônias, apenas um cobertor de lã e o som distante dos sinos de uma paróquia próxima. Pela primeira vez em muitos anos, o Papa Leão XIV havia dormido profundamente, sem sonhos. Ao sair do quarto, encontrou a irmã Helena no pátio, cuidando de alguns canteiros de flores antigas entre as pedras. Ela se virou com um sorriso sereno. "Vi um versículo em você ontem à noite", disse com simplicidade. Leão inclinou a cabeça, curioso. "Qual?" Ela pensou por um instante e, sem olhar para ele, respondeu. Ele caminhava com eles, mas eles não o reconheciam. Um trecho do Evangelho de Lucas, o caminho de Emaús. Leão sorriu levemente. Aquilo era ele, mas ela corrigiu com doçura. "Agora é você." Enquanto isso, no Vaticano,
A notícia começou a se espalhar. Não era milagre, nem aparição. Era algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais impactante. O Papa havia desaparecido, mas nada parecia estar errado. Nenhuma explicação oficial, nenhuma emergência declarada. A Santa Sé divulgou apenas uma breve nota. Sua santidade encontra-se em um tempo de testemunho silencioso. A palavra está se movendo de formas novas. E aqueles que tinham ouvidos para ouvir, ouviram. Durante 6 dias ele permaneceu entre os esquecidos. Partilhou refeições com os pobres, ajudou a limpar o refeitório, sentou-se com pessoas mentalmente adoecidas, caminhou ao lado de quem há anos não ouvia seu nome ser chamado com carinho. Nunca se apresentou como Papa, mas também nunca negou ser. Um homem, sem saber quem ele era, comentou enquanto varriam juntos o chão de pedra. Você fala como quem leu muito a Bíblia. Leão sorriu. Ela é que tem lido a mim ultimamente. No 7º dia, ao caminhar em direção a um banco nos limites do pátio do abrigo, viu uma jovem desenhando em um caderno. Ela olhou para ele quando passou e timidamente perguntou: "Posso lhe mostrar algo?" Ele assentiu. Ela virou o caderno. Era um desenho dele. Não em vestes papais, não em branco, mas em barro, literalmente moldado com traços de carvão, como uma figura ainda inacabada nas mãos do oleiro. Um pequeno fogo pairava suavemente sobre o peito. "Não sei por que desenhei isso", disse ela. "Nunca o vi antes, mas sonhei com isso esta noite." Leão inspirou fundo. "E o sonho?" perguntou. Ela hesitou. Então contou. Havia um livro enorme sobre uma mesa. As páginas se viravam sozinhas e uma voz dizia: "Isto não é um livro, isto é um homem." Leão sentou-se ao lado dela e chorou mais uma vez. Naquela noite, ao retornar discretamente ao Vaticano, foi recebido no portão lateral pelo padre Inácio. "Recebemos algo enquanto o senhor estava fora", disse ele. "Achei que deveria ver." Entregou-lhe um pequeno envelope, sem marcações ou endereço. Dentro, apenas um versículo, Jeremias 1:9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: "Eis que ponho em tua boca as minhas palavras." Leão não disse nada, apenas assentiu. Na manhã seguinte, voltou à Praça de São Pedro. Sem aparato, sem palco, sem anotações. Levantou um crucifixo simples de madeira e falou ao povo: "Vocês vieram ver um Papa, mas eu não estou aqui para ser visto. Estou aqui para desaparecer, para que a palavra seja vista através de mim." Então ergueu a Bíblia, a mesma que um dia se abrira sozinha, e disse: "Achei que eram as páginas que se moviam, mas agora eu sei. Era o céu que me virava por dentro." E então disse algo que atravessaria fronteiras e tempos: "Não estou mais lendo a palavra. Eu me tornei um versículo, e vocês também precisam se tornar." Naquela noite, já em sua capela, o Papa Leão XIV permaneceu sozinho. A vela tremeluzia outra vez, sem que mãos humanas a tivessem acendido. Ele abriu a Bíblia uma última vez. Caiu no Evangelho de João, capítulo 21. As palavras saltaram da página: "Segue-me."